Pai espera, o Pai procura, o Pai alcança e o Pai chama. Vejam as palavras que o Papa João Paulo II, neste documento, nessa exortação sobre a reconciliação e a penitência, apresenta como é o nosso caminho de volta. Você acha que Deus amarra? Você ouviu essa palavra aqui no documento, o padre falou? Deus amarra, Deus obriga, Deus sufoca, Deus condena? Não. Deus espera, Deus procura, Deus alcança e Deus chama. Assim é o nosso caminho de volta. Quantas vezes no sacramento da penitência, atendendo os penitentes, a pessoa chega ali, nervosa, chega ali desesperada, e aí eu pergunto, mas por que você está com tanto medo? Você tem medo de ser perdoada? A pessoa se espanta, porque é o seu encontro pessoal com o amor e com a misericórdia de Deus. Então o amor lança fora o temor. Então nós vemos o primeiro elemento dessa liturgia penitencial, é o amor de Deus que convoca o ser humano e chama o ser humano para voltar ao caminho reto para uma vida de santidade. Deus nos amou por primeiro e Ele fez aliança com o seu povo. Esta é a verdade que norteia o caminho da volta. Esta deve ser a verdade que norteia, por exemplo, o momento que você se aproxima do sacramento da reconciliação. Eu me aproximo porque eu sei que Deus me ama, para além dos meus pecados. Por isso eu me confesso, por isso eu vou até o sacerdote e apresento os meus pecados, porque eu sei que Deus me ama. Volta, Israel, para o teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Agora, para o sacramento da confissão, para celebrar esta liturgia penitencial, existem alguns passos. Primeiro, o amor de Deus que nos chama. Agora, o primeiro passo desta liturgia penitencial é o chamado exame de consciência. Versículo 3 da leitura da profecia de Oséias. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos. Encontrai palavras, vá visitar a sua consciência, coloque realmente a sua vida diante de Deus e faça o seu exame de consciência. Só que esse exame de consciência, meus irmãos e irmãs, ele não é feito à luz de um sentimento de condenação, de um sentimento de culpa que você sente pelo pecado. Esse exame de consciência, ele deve ser feito à luz do amor de Deus. Eu reconheço a minha condição de pecador, mas diante da luz, da claridade do amor de Deus, que revela no meu coração as atitudes erradas. Não é a partir de um sentimento de culpa, não é a partir de um sentimento de condenação, uma frustração que você viveu por causa do pecado, mas é porque o amor de Deus, que age na sua vida, ilumina a tua consciência para você confessar os seus pecados. Então o primeiro passo da liturgia penitencial que Oséias nos apresenta é o exame de consciência. É saber que eu tenho que encontrar diante de Deus a minha verdade e expô-la diante de Deus para receber o seu perdão. Depois, nós temos o outro passo, que é a confissão dos pecados. Na liturgia penitencial, o padre não pode adivinhar o pecado de ninguém, mas você precisa confessar com a sua boca o seu pecado. Veja o que diz a palavra: dizei-lhe, livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos. Você tem que dizer qual é o mal que você praticou, qual foi a atitude que você cometeu, para que o sacerdote ele possa acolher os seus pecados e dar para você a absolvição. O padre não pode adivinhar o seu pecado. Você precisa expor e confessar os seus pecados. Tem gente que chega no sacramento e diz: padre, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda não, é você que vai ter que confessar os seus pecados. É a sua consciência diante de Deus. É a sua vida diante de Deus que você agora apresenta a partir do amor de Deus, que você reconhece, que você sabe que te espera na absolvição. O outro passo é a chamada penitência. Tem gente que tem medo da penitência, Ou às vezes tem medo de confessar porque tem medo do que o padre vai dar de penitência, porque não entendeu ainda o caráter da penitência. Mas veja, o que a palavra de Deus da profecia de Oséias nos apresenta sobre essa verdade.
Versículo 6: hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Penitência é igual a cura. Quando o sacerdote prescreve uma penitência para você, ele está lhe dando um remédio contra aquele pecado que você acabou de confessar. Imagina se você vai no médico, não é? E ele pergunta: você tem alergia a algum remédio? Não, não tenho não. E aí toma o remédio e se empipoca todinho, né? Porque não contou para o médico. O médico precisava saber que você era alérgica. Então a confissão é esse momento em que você revela o seu coração, revela a sua ferida, e o sacerdote vai aplicar o remédio correto para aquela ferida. A penitência não é um pagamento pelo pecado. Você não vai pagar pelo pecado que cometeu, mas você vai receber da boca do sacerdote, que é o próprio Cristo, o remédio para a sua enfermidade. Então, atenção quando o sacerdote entende a sua situação e apresenta para você uma prática penitencial. É o momento de você curar esta chaga. E talvez ele te mande reconciliar-se com alguém, talvez ele mande você praticar alguma caridade. Você não está pagando nada, mas você está permitindo que Deus cure o seu coração através daquela penitência. Penitência é igual a cura, remédio. E por fim, nós enxergamos a comunhão que é restabelecida. E olha que beleza a linguagem que o profeta Oséias utiliza para falar desta retomada, desta reconciliação do ser humano com o Pai, com o seu Criador. Versículo 6: serei como o orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se, será seu esplendor como o da oliveira e o seu perfume como o do Líbano. A reconciliação do ser humano com Deus, a volta, o restabelecimento da amizade com Deus, o restabelecimento da comunhão profunda com Deus, que o pecado rompeu. Nós temos que enxergar isso. O pecado, ele causa este rompimento da nossa amizade com Deus. E aí o profeta Oséias apresenta de forma belíssima o ser humano a partir desses passos em direção a Deus, que retorna à casa do Pai, ao coração do seu Criador. Agora, ligando a primeira leitura com o evangelho que nós ouvimos de hoje, eu quero me deter num desses pontos que eu falei para você. Vamos recordar, primeiro, o amor de Deus, dentro dessa liturgia penitencial que chama o ser humano à volta. Depois um exame de consciência, depois a confissão dos seus pecados, e aí a partir da absolvição, a retomada da reconciliação com Deus. Mas o evangelho de hoje dá para nós um prato cheio e nos esclarece sobre como deve ser o meu exame de consciência, como deve ser a minha parada para enxergar aonde é que eu caí, qual foi o caminho que eu percorri. Vocês ouviram na leitura do evangelho que um escriba se aproxima de Jesus, não é? E ele pergunta qual é o maior de todos os mandamentos. Porque na cabeça do escriba, ele tem os 613 preceitos da lei judaica. Pense você, se você acha que 10 mandamentos é muito, imagina 613. Na época do judaísmo de Jesus, eram 613 preceitos, sendo que 365 eram proibições. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo lá. Eram proibições. 365 correspondia a todos os dias do ano. Para todo dia você tinha uma proibição. E 248 eram mais mandamentos positivos. 248 naquela época era supostamente o número dos membros do corpo do ser humano. Imagina, um pedacinho do seu dedo já era um mandamento, para você lembrar que você tinha que ser fiel a Deus. Então, na cabeça daquele escriba, ele estava com 613 preceitos. Só que ele pergunta para Jesus: tem algo que resume tudo isso? Tem algo que norteia tudo isso? Na cabeça dele estavam casos, situações, mas Jesus vai ao cerne da questão, ao miolo, aquilo que é central, aquilo que não pode faltar, e apresenta para ele o amor como um instrumento, como uma conduta da ética cristã e da moral cristã, da vivência cristã.
O amor como coluna vertebral para que você se reconheça diante de Deus. E aí o padre está falando de exame de consciência. Eu vou retomar o que o Papa fala na encíclica Reconciliação e Penitência. Quando o Papa aponta sobre o exame de consciência, ele diz: o exame de consciência é aquele momento em que eu não reconheço apenas que o pecado existe, mas que eu pequei. Não é o momento de reconhecer, tem gente que chega, né, assim, você sabe, né, padre, que a gente peca, né, você sabe que a gente faz isso, né, você sabe que a gente faz aquilo, a gente não. O Papa diz, é o momento de você dizer, eu fiz, padre. É primeira pessoa, vamos lembrar do português, primeira pessoa é quem? Eu. Então não é nós fez, nós foi, nós cometeu alguma coisa, a gente peca, não é nada disso. Eu pequei, padre, eu pequei. É primeira pessoa. O Papa lembra que não é só ter a consciência do pecado existir por aí, mas a consciência de que eu pequei e escolhi. E olha só que bonito que o Papa fala sobre o exame de consciência. O exame de consciência não é uma mera introspecção psicológica. Ou seja, você vai lá para dentro do seu quarto, apaga a luz, acende uma vela, bota uma música assim bem zen, né? Deixa eu entrar aqui dentro de mim. Não é nada disso. Pelo contrário, abre a janela da sua casa, faz com um sol bem quente, para você enxergar dentro do teu coração as suas mazelas, mas não como acusação, a partir do amor de Deus que nos seduz. O Papa diz, o exame de consciência não é uma mera introspecção psicológica, ansiosa, né? Tem gente que come a unha todinha antes de confessar, né? Você chega lá, está só o toquinho. Não é isso, gente. Para quê? Mas, o Papa diz, olha que bonito, o exame de consciência é o confronto sincero e sereno com a lei moral interior, com as normas evangélicas propostas pela igreja, com o próprio Jesus, que é o mestre modelo de vida, e com o Pai Celeste, que nos chama ao bem e à perfeição. Então, é o momento de você confrontar a sua vida com essas realidades. Não é o momento de você se confrontar com o padre. Por isso que a gente não precisa ficar com medo e escolher o padre, com medo daquele padre que tem cara meio fechada. Você não está a encontrar com o padre, não. O padre é persona Christi para você, é a pessoa de Cristo. Mas o momento do seu exame de consciência é o confronto que você faz com a sua vida, com as suas atitudes, e você vai perceber, eu pequei. E aí Jesus, que coisa maravilhosa, ele apresenta a realidade do amor como o miolo, como o cerne, como aquilo que direciona o ser humano para um bom exame de consciência. Você quer fazer um bom exame de consciência? Eu estou gostando de pegar esse crucifixo aqui. Olhe para o crucifixo. Você quer fazer um bom exame de consciência? Olhe para a cruz. Perceba, veja, ela tem dois lados, não tem? Um vertical e um horizontal, não tem? Qual que é o lado vertical? Que aponta para onde? Para cima. Perceba-se a partir do amor, como está o seu amor a Deus. Jesus resume no amor a Deus e amor ao próximo. Como anda o seu amor a Deus? E aqui você apresenta a sua prática cristã, a sua vivência da Eucaristia, a sua vida de oração, a sua consagração, a coerência com a sua vocação, com a sua consagração. E você vai perceber na sua vida o que não corresponde com o mandamento do amor a Deus. Depois a cruz tem um lado horizontal, que diz respeito a quem? Ao mandamento dos irmãos, do amor aos irmãos. Perceba como você está no amor aos irmãos. Se você é solteiro, se você é casada, como está o relacionamento com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus companheiros de trabalho, com os seus irmãos de comunidade. Será que você fala mal dos seus irmãos, critica os seus irmãos, calunia os seus irmãos? Será que você está vivendo a castidade no seu namoro, a castidade dentro do seu casamento? Isso aqui é o lado horizontal, a vida com os irmãos, o amor com os irmãos. Então, quer um bom exame de consciência? Coloque o crucifixo diante de você. Você vai perceber na sua vida o que não corresponde ao amor a Deus e o amor aos irmãos. Jesus ensina isso para aquele escriba, e que bom que ele reconhece que o escriba compreendeu. Você não está longe do reino de Deus, porque ele compreendeu que o amor resume tudo. Porque quem não ama
vai para o confessionário com uma calculadora na mão. Quem não ama, vai para o confessionário fazendo as contas. Mas quem ama, vai para o confessionário com o coração rasgado, para mostrar-se diante de Deus, para receber a absolvição. Deus não é calculista, mas diante dele, nós reconhecemos as fraquezas, porque nós precisamos do seu amor. Nós reconhecemos as misérias, porque nós precisamos. Sem o amor de Deus, você morre, e eu também morro. Sem o amor de Deus, nós desfalecemos. É o que o profeta Oséias nos faz hoje um apelo na primeira leitura. Volta, Israel, para o teu Deus. Levanta de onde estavas caído. Volta, levanta a cabeça, começa de novo, pecou, cometeu o mesmo pecado, volta, se confessa. Mas não deixe que o pecado seja um projeto na sua vida, mas na sua vida reine um projeto de santidade.